Fala galera do sétimo ano, satisfação novamente estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar com vocês hoje sobre números racionais, certinho? Atenção direitinho, porque esse assunto vocês precisam ter um pouquinho mesmo de atenção. Olha, veja só, eu coloquei para vocês o seguinte: todos os números que podem ser escritos na forma de fração são considerados números racionais. Por isso, esse conjunto numérico compreende os números naturais, certo? Os inteiros, os decimais exatos e também as dízimas periódicas. Então, já coloquei para vocês aqui exemplos. Deixa eu colocar aqui a caneta, pode ser o laser. Então, vejam o seguinte. Como eu disse para vocês, os números nacionais eles são compostos de quê? Os números fracionários positivos, os números que estão na forma de fração. Eu tenho aqui 3 sobre 4, 3 quartos, em que o numerador é 3 e o que está abaixo do denominador é 4. 8 sextos, 8 sobre 6. Então, eu tenho dois números fracionários e eles são positivos. Os números fracionários negativos, já está dizendo, vem um sinalzinho de menos. 8 sextos, 8 sobre 6 e menos 3 quartos. Então, eles fazem parte também de números racionais, porque estão escritos na forma de fração. E quais são outros números que fazem parte dos racionais, que podem ser racionais? Os números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Reticência. Vocês já estudaram desde o primário, não é isso? Então, vejamos. Aí você pode questionar e dizer, professor, como assim? 9, por exemplo. 9 não está na forma de fração. Mas eu posso escrever. Todo número natural pressupõe que existe um 1 aqui abaixo, ó, dele. Até coloquei aqui. Então, no caso 9, existe um 1 aqui abaixo como denominador, só que ele não aparece, ele fica oculto, ele fica implícito. Certinho? Eu citei também a questão do 12, o número 12. Ele pode ser escrito também na forma de número racional, na forma de fração. Então, ficaria 12 sobre 1. E quais são os outros números também que podem ser considerados números racionais? Os inteiros. Os positivos, como no caso os naturais, que estão dentro dos inteiros, e os negativos. Por exemplo, menos 7. Se eu colocar 1 aqui abaixo, vai ficar 7 menos 7 sobre 1. Só como eu digo para vocês, esse 1 geralmente ele não aparece, ele fica oculto. Existe, mas não aparece. Menos 4 seria 4 menos 4 sobre 1. Mas também existem outros números que também podem ser representados na forma racional. Os chamados números decimais, os decimais exatos. Por exemplo, 0,5. Eu posso transformar um número decimal para uma fração. Como é que eu transformo? Eu coloco o número sem a vírgula, sem o zero, acima, no caso o numerador, e abaixo eu vou perceber o seguinte, tem a vírgula, né? Depois da vírgula eu tenho quantas casas decimais? Uma casa decimal só, então vou acrescentar um zero, vai ser décimos, coloco o número 1, e a quantidade de casas que tem depois da vírgula será a quantidade de zeros que eu irei adicionar. Então, vai ser 5 sobre 10, 5 décimos. 0,52 é um número decimal. Eu posso transformar para uma fração. Como é que eu escrevo? Escreve sem o zero e sem a vírgula em cima, que é o numerador, e abaixo eu coloco o número 1, e aí eu vou contar quantas casas decimais tem depois da vírgula. 1 a 2, acrescenta 2 zeros. Então, fica 52 centésimos. Certinho? 0,258. A mesma coisa. Escreve o número sem a vírgula e sem o zero. E abaixo coloca o número 1 e conta a quantidade de casas. A quantidade de casas será, consequentemente, a quantidade de zeros. 1, 2, 3. Então, vai ser 258 milésimos. Agora aqui eu tenho 2,3. Escrevo o número sem a vírgula, 23. E depois da vírgula eu tive só uma casa decimal. Então, vai ser décimo. Então, 23 décimos. 7,56. Escreve o número sem a vírgula, 756. E abaixo, quantas casas decimais teve depois da vírgula? 2. Então, acrescento 2 zeros. Vai ser 756 centésimos. E ainda tem outro detalhe, outros números que fazem parte também dos racionais. As chamadas dízimas periódicas. Talvez você não tenha ouvido falar ainda em dízimas periódicas. Geralmente é quando você faz uma conta na calculadora, ou no lápis, ou você faz no seu caderno mesmo, que aí, quando você começa a fazer a conta, você percebe que vai repetir o mesmo número.
Então, aí, quando repete esse número várias vezes, no caso aí, esse resultado aí vai dar uma dízima periódica. No caso, não tem fim. Aí você coloca geralmente esses 3 pontinhos que é chamado de reticência. Então, vejamos, se eu pego aqui, por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês aqui é 0. Deixa eu até mudar aqui para vocês, só um momento. Deixa eu botar a caneta aqui. Isso. Na realidade é assim, ó. É 0,666. 0,666. Então, essa dízima, porque aqui eu coloquei os 3 pontinhos, que é a reticência. Essa dízima periódica ela pode ser escrita na forma de fração. Aí você diz, como professor, como é que eu posso representar essa dízima, esse decimal periódico, em uma fração? Coisa fácil, olha só o raciocínio. Você vai pegar o período que repetiu, foi quem? 6. Vai colocar acima, numerador, e abaixo você vai colocar o número 9. Aí você diz, então, professor, por que número 9? Quando você repetir apenas um período, sempre vai ser 9 aqui abaixo. Se você pegar 6 e dividir por 9, você vai encontrar exatamente isso. Se você pegasse assim, por exemplo, ó, 0, vamos botar aqui 2, 2, 2. Vou colocar reticências, certo? Aí eu digo assim, qual é a fração? Eu transformo essa dízima periódica em uma fração. Qual será a fração? Vai ser provavelmente 2 sobre 9. Sempre que repetir um mesmo período, o resultado de baixo será 9. Se fosse 0,33, seria 3 sobre 9. Se fosse 0,444, seria 4 sobre 9. Se fosse 0,55, seria 4 sobre 9. Então, quando repete um mesmo período, uma vez só, no caso 2, 2, 2, o denominador passa a ser o 9. Já nesse outro caso aqui já é diferente. Eu tenho 0,47, 47, 47. Vocês perceberam que foram 2 períodos diferentes, o 4 e o 7 que repetiu. Então, como é que eu posso transformar essa dízima periódica em uma fração, em um número racional? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o número que foi repetido, o período 47. Só como eu tive 2 períodos, eu vou repetir. Ao invés de colocar um 9, só vai ficar 99. Por exemplo, se eu tivesse aqui 0, suponhamos 32 e eu tivesse novamente 32 e eu tivesse novamente 32. Então, o que é que aconteceria? Ficaria da seguinte forma. O que foi repetido foi o quê? O período 32. Né? Então, foi 32. Beleza? Então, como teve 2 períodos diferentes, seria 99. Certinho? Olha o outro exemplo aqui. Eu tenho 0,564, 564, 564 reticência. Então, vocês perceberam que já foram repetidos o quê? 3 períodos, o 5, o 6 e o 4. Então, que fração, que número racional poderia ser transformado? Eu transformo essa dízima em um número racional. Que fração surgiria? Surgiria essa fração aqui, 564 sobre 999, porque foram 3 períodos. Beleza? Então, recapitulando os números racionais. Quem faz parte dos números racionais? As próprias frações positivas, negativas, os números naturais, os números inteiros, os decimais e as dízimas periódicas. O conjunto dos números racionais pode ser representado da seguinte maneira. Eu coloquei para você aqui. Então, a letra que representa o conjunto dos números racionais é a letra Q. Diz assim, Q, aí eu coloquei A sobre B, tal que A. Esse tracinho aqui significa tal que A pertence ao conjunto Z e B pertence ao conjunto Z com asterisco. Não entendi nada, professor. Legal, muita calma nessa hora, devagar. Veja só. Traduzindo, está dizendo o seguinte, que o conjunto dos números racionais só vai acontecer quando o denominador aqui abaixo for um número diferente de zero. Eu não posso ter uma fração do tipo aqui
Se eu tiver assim, ó, 4 sobre 0. Isso aqui não existe, isso não é um número decimal. Como é que eu posso pegar 4 para dividir por 0? Eu tenho um 4 para dividir por nada. Como é que eu posso dividir algo? Como é que eu tenho um 4 para dividir por nada? Então, vejamos o seguinte. Quando o denominador pode ser qualquer outro número diferente de 0. O número de cima é um número inteiro, o número de baixo também vai ser um número inteiro, só que diferente de 0. Então, não existe, no caso, o denominador 0. Na matemática, praticamente isso aqui não vai existir, ó. Certo? Não existe, mais ou menos assim, o sinalzinho. Certo? Vamos passar. Ó, nessa definição, dizemos que o conjunto dos números racionais é composto de todas as frações de A por B, em que A é um número inteiro e B é um número inteiro diferente de 0. Foi o que eu acabei de salientar para vocês, acabei de falar. Aí eu trouxe para vocês aqui, já feitinho aqui, algumas explicações. Por exemplo, primeiro, transformar fração em número decimal. Eita, aí é que está aquela questão. Professor, não sei fazer a continha de divisão. Aí vai ter que fazer mesmo, vai ter que se empenhar. Por exemplo, eu tenho aqui essa fração aqui, 9 meios, 9 sobre 2, e eu quero transformar ela em um número decimal. Eu tenho que fazer a conta, dividir 9 por 2. Então, olha a continha, 9 por 2 dá quanto? 4. 4 vezes 2 são 8. Aí subtrai, 9 que tira 8 sobra 1. Como 1 não divide por 2, eu coloquei esse 0 aqui e botei vírgula no quociente. Então, ficou 10 que divide por 2, dá 5. 5 vezes 2, 10. 10 que tira 10, 0. Então, 9, a fração 9,5 equivale a quanto? A 4,5. E se eu tiver aqui 16 sobre 5? Vejamos. Eu tenho que também fazer a continha de dividir. 16 dividido por 5. Dá quanto? 3. 3 vezes 5 são 15. 6 que tira 5 sobra 1. 1 menos 1, 0. Como 1 não divide por 5, eu acrescento um 0 e uma vírgula no quociente. 10 que divide por 5, claro, 2. 2 vezes 5, 10. 10 que tira 10, 0. Então, a forma decimal vai ser 3,2. E 5 sobre 8? Qual é a forma decimal da fração 5 sobre 8? Aí eu vou ter que fazer o seguinte, professor, aí você vai dizer, professor, aí eu não entendi nada. Como é que eu posso pegar 5 e dividir por 8? Se 5 é menor que 8. Então, muita calma. Como você não pode dividir, obviamente, você vai colocar um 0 aqui, como eu coloquei até de caneta, a cor diferente. No momento que eu coloquei esse 0, virou aqui, ó, o dividendo virou 50. 50 é maior que 8, então eu já posso dividir. Só que não tinha esse 0. No momento que eu coloquei esse 0, eu tenho que trazer ele para cá também. Ó, colocar ele aqui com a vírgula. Então, 50 que divide por 8 dá 6. 6 vezes 8 são 48. 10, quando o 0 é numeroendo, você tem o valor de 10, não é isso? O 0. Então, 10 que tira 8 sobra 2. Aqui era 5, tomou 1 emprestado, ficou sendo 4. 4 menos 4, 0. 2 não divide por 8. Aí eu vou colocar um 0. Não precisa mais pôr a vírgula que já tinha. Ficou quanto? Ficou 20. 20 dividido por 8 dá quanto? 2. 2 vezes 8, 16. 10 que tira 6 sobra 4. Aqui era 2 sendo 1 menos 1, 0. Sobrou 4. Novamente, 4 é menor do que 8. Eu acrescento um 0, não precisa botar a vírgula. 40 que divide por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. 40 que tira 40, 0. Certinho? Beleza. Então, quando pedir você para transformar da forma fracionária para um número decimal, simplesmente você vai fazer a continha de dividir, certo? E se tiver o oposto, se tiver o contrário, transformar número decimal em fração, aí é mais fácil. 0,8. Como é que eu escrevo? Eu escrevo o número sem a vírgula, sem o 0, e abaixo eu vou colocar 10. Por que 10? Porque só tem um número depois da vírgula, uma casa decimal só. 0,35 vai ser 35 sobre 100, porque são duas casas decimais. 0,002 vai ser 2 sobre 1000, porque depois da vírgula eu tenho quantas casas? 3. 2,6 vai ser 26 sobre 10, escreve o número sem a vírgula,
e um número depois da casa que vale só um zero. Então vai ser décimos. 4,32 vai dar 432 sobre quanto? 100. Duas casas decimais, então vai ser 2 zeros. 5,368 vai ser 5.368 sobre quanto? Sobre 1.000. Porque 1.000, 3 casas decimais. Certo? Então aí é muito fácil. Agora a gente tem o seguinte. Transformar uma fração em dízima periódica. Aí você diz, professor, e aí, como é que eu posso fazer? Eu tenho aqui uma fração 1 sobre 3, um terço. Como é que eu vou transformar em uma dízima? Eu vou fazer uma continha de dividir. Vou pegar o seguinte, 1 dividido por 3, é impossível pegar 1, porque 1 é menor que 3. Então, eu coloquei um zero aqui. No momento que eu coloquei esse zero, virou 10. Eu já posso fazer a divisão, só que esse zero ele vem para cá com a vírgula. Então, 10 que divide por 3 dá quanto? 3. 3 vezes 3 são 9. 10 que tira 9 sobra 1. Não é isso? Aí 1 não divide por 3. Aí, novamente, ó. Torna a colocar um zero. Novamente, 10 por 3. 10 dividido por 3 dá quanto? Dá 3. Né? 3 vezes 3 dá 9. Sobra 1 novamente, coloca o zero. Aí dá novamente. 10 que tira 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Então eu vou parar aqui, porque eu iria passar hoje, amanhã, o resto da minha vida toda aqui, sempre repetindo o 3. Porque na realidade vai gerar uma dízima periódica. Então eu coloco a reticência. Certo? Aqui, por exemplo, 25 sobre 90. Então, eu vou ter que fazer a continha de dividir também. Aí você vai perceber o seguinte, que 25 é menor do que 90, não divide. Então, eu coloco um zero aqui, uma vírgula. Ficou 250 dividido por 90. Dá 2. 90 duas vezes dá 180. 0 que tira 0 fica 0. 15 que tira 8 fica 7. E aqui era 2 cosseno 1. 1 menos 1, 0. Ficou 70. Só que 70 é menor do que 90. O que é que eu faço? Acrescento um 0. E não vou precisar mais pôr a vírgula, porque eu já coloquei a vírgula aqui. 700 dividido por 90 dá 6. 6 vezes 90 dá... Aí, ó, 6 vezes 0 dá 0. E 6 vezes 9, 63. Então, vai ficar da seguinte maneira. 0... 10 que tira 3 fica 7. Aqui era 7, ficou sendo 6 menos 6, 0. Aí, novamente, ficou 700. Ficou 70, melhor dizendo. Eu vou acrescentar um 0. Aí, ficou 700 por 90 novamente, dá 6. E aí, eu vou continuar. Essa conta aqui iria, como eu falei, passar hoje, amanhã, o resto da minha vida toda fazendo e sempre dando 6. Então, simplesmente eu coloquei aqui a reticência porque equivale a uma dízima periódica. Então, quando vier uma questãozinha para vocês responderem, dizer assim, transforma uma fração em dízima periódica, o que é que eu tenho que fazer mesmo? Continha de dividir. E se vier o inverso, eu colocar a dízima e pedir para você determinar a fração. Por exemplo, transforme uma dízima periódica em uma fração. Então, é muito fácil. 0,22 vai ser, como eu falei anteriormente, 2 sobre 9. Por que sobre 9? Porque a repetição foi só do período 2, um único período. 0,15, 15, 15 vai ser 15 sobre 99. Por quê? Porque foram dois períodos. Cada período representa um 9. Certo? 0,684, 684, 684. Então, você vai colocar 684 e vai repetir o 9 três vezes. Vai ficar 999. Certinho? Beleza. Ok. Aí chegamos em representação dos números racionais na reta numérica. Aí você diz, professor, não estou entendendo nada aqui. Olhando rapidinho aí, está um pouco complicado. Vejamos, ó. Eu fiz tipo assim, já respondi. Vou tentar colocar da maneira mais breve para ver se vocês conseguem assimilar melhor. Vejamos. Observa a reta numérica abaixo e determina as abscissas dos pontos R, S, W, P, V, Y e U. Como vocês percebem aqui, essa reta, os demais pontos, o ponto A é 0, o ponto B é 1 positivo, o ponto C 2, depois o ponto D 3, depois o ponto E 4, depois o ponto F 5 positivo. Então, vocês estão percebendo que foi aumentando de 1 em 1.
para o lado direito, os positivos. Para o lado esquerdo, a mesma coisa. Estava em 0.G menos 1, diminuiu 1. Depois foi para o ponto H, menos 2. Depois para o ponto I, menos 3. Para o ponto J, menos 4. E no ponto K, menos 5. Então, a questão da reta aí, ela foi os espaços maiores divididos em 1. Para o lado direito e para o lado esquerdo. Só que aí ficaram os seguintes pontos que vocês estão percebendo até de cor vermelha aí. Por exemplo, o ponto U. Tem um ponto U, o ponto Y, o ponto V, o ponto P, é o R, o ponto S e o ponto W. Certo? Então, vamos analisar aqui o seguinte. Vamos começar qual que é um ponto. Vamos começar pelo ponto U aqui. Eu tenho aqui o ponto U. Aí você vai dizer assim, professor, poxa, e agora como é que eu vou descobrir quem é o ponto U? Quanto é que é o ponto U? Porque o ponto U está entre menos 5 e menos 4. Menos 5 e menos 4. Então, é como se fosse assim, um número que, na realidade, ele está entre menos 5 e menos 4, seria quanto? Menos 4,5. Não é isso? Menos 4,5. Então, esse ponto U, ele pode, se ele é menos 4,5, eu quero que você represente na forma de um número racional, eu vou representar menos 9 sobre 2. Porque se eu fizer a continha 9 dividido por 2, vai dar 4,5. Então, olha só, foi o que eu coloquei aqui. Ó. Aqui seria o número decimal 4,5, porque está entre menos 4 e menos 5. Quem está entre menos 4 e menos 5 é 4,5, menos 4,5. Que, na realidade, transformando isso aqui para uma fração, vai dar 9 sobre 2. Porque 9 dividido por 2 vai dar isso aí. Certinho? O próximo, se eu for para o ponto Y. O ponto Y. O ponto Y, aí você diz, professor, aí está complicado agora. Porque eu tenho aqui menos 2 e aqui eu tenho menos 3. Só que o ponto Y está coladinho no menos 3. Não está no meio. Aqui estava no meio o ponto U. Eu sabia que era metade. Aqui não, aqui está mais próximo de menos 3 do que do meio. E aí? Aí veja só o que acontece. Pela lógica que se aqui é 1, de um espaço do ponto H para o ponto U é 1, e aí eu tenho as opções o seguinte, como você está vendo aqui nesses valores aqui que eu coloquei para vocês, 4,25, 2,75, 1,5, menos 1,25, menos 2,75, menos 4,5, menos 0,5. Então, é um número que está próximo de menos 3. Seria quanto? Menos 2,75. Menos 2,75. Que 2,75 equivale a quem? A 11 sobre 4. A menos 11 sobre 4. Se eu dividir 11 por 4, eu vou encontrar exatamente isso. 2,75. Então, aqui eu não vou colocar o número decimal, vou colocar a forma fracionária. Então, menos 11 sobre 4. Certo? Vamos para o próximo. O ponto V agora. Qual será determinar a abscissa dele, que é o valor, o número. Então, ele está mais próximo do menos 1 do que na metade, porque no caso aqui o ponto G é menos 1 e o ponto H é menos 2. Se fosse no meio, seria 1,5, mas ele está bem mais próximo do ponto G. Então, eu tenho aqui no caso 10 sobre 8. Então, eu vou perceber o seguinte, eu coloquei para vocês aqui menos 10 sobre 8, que na realidade seria o valor de quanto? Menos 1,25. Então, ó, se aqui é menos 1, aqui seria menos 1,25, aqui seria menos 1,5, aqui seria menos 1,75 e chegaria em 2. Certo? Então, eu não coloquei menos 1,25 porque é o decimal. Eu quero colocar o número na forma fracionária. Então, seria menos 10 sobre 8. Agora, o outro aqui está fácil. Eu tenho 0 e aqui tem menos 1. Quem é que está entre 0 e menos 1 é quanto?
menos 0,5, a metade, menos 0,5. Certo? Aqui, ó, menos 0,5, que é nada mais, nada menos do que a fração 1 menos 1 sobre 2. Então, esse ponto P aqui representa menos 1 sobre 2. Então, vocês perceberam que aí são os números, na realidade, eles são aqui os negativos. Agora, a questão dos positivos. Eu tenho aqui 0, aí fui para mais 1. Aí eu tenho mais 1, fui para mais 2 e aqui está no meiozinho. Então, aqui provavelmente seria a metade. Quem está entre 1 e 2? 1,5. Então, ó, veja só aqui. 1,5 é 1,5, que representa qual fração? 3 sobre 2. Beleza? Aí eu tenho aqui 2, aqui eu tenho 3, e aí tem o ponto S que está bem mais próximo do D. Então, aí a gente vai perceber, se ele está mais próximo de 3, vai ser mais ou menos 2,75. Aqui, ó. 2,75. Que 2,75 é a representação decimal. E a representação fracionária, que é em forma de fração, que é o número racional, é quanto? 11 sobre 4. Beleza? Tranquilo, né? Aí temos aqui o ponto D é 3, o ponto E é mais 4. E aí eu tenho o ponto E 4 e o ponto F 5. Só que o ponto está coladinho próximo do ponto E, o ponto W. Aí, se aqui é 4, ele é um pouquinho maior, vai ser provavelmente 4,25, que tem a forma fracionária de 17 sobre 4. Então, resumindo aqui, você pode perceber, se de um ponto, por exemplo, se do ponto A para o ponto B, eu poderia simplesmente pensar aqui na possibilidade de dividir em 4 partezinhas, ó. 25, aqui é o meio, ó. Cada partezinha dessa aqui representaria 25. 25 com 25, meio, com mais 25, 75, com mais 25, 1. Então, de 0 para 1. Então, se eu dividisse aqui em 4 partes, ficaria até mais fácil para eu fazer. Certo? Então, o que eu quero que vocês percebam, que nessa reta aqui eu fiz a representação dos números racionais. E para eu representar esses números racionais, eu precisei primeiro transformar eles em quê? Em decimais, né? Para eu saber exatamente a localização, fica mais fácil colocar o decimal. Né? Certinho? Beleza. Então, um abraço a todos. Só lembrando, vocês, mais uma vez, vocês poderão dar um likezinho aí. E quem não se inscreveu no meu canal ainda, se inscrevam, porque vai ajudar bastante. Um abraço, até a próxima aula.